turminha do quinto ano, a nossa aulinha de hoje vai ser uma revisão sobre a disciplina de matemática, tá certo? Então hoje nós vamos revisar operações com frações, poliedros e não poliedros. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala em operações com frações, eu não sei se vocês estão lembrados, eu acredito que sim, mas nós trabalhamos com frações com denominadores iguais e também denominadores diferentes, tá? É um assunto um pouquinho complicado, tá bom? E que eu vou revisar ele novamente para justamente quem não entendeu, tá certo? Entender agora nessa revisão, tá bom? E reforçar o que já sabia também. Então, a adição de frações com denominadores iguais, tá? Então, a gente agora vai abordar as frações que apresentam denominadores iguais, tá? Então, aqui tem um exemplo que tem também no livro de vocês. Juliana comprou um rolo de fita para fazer 2 embrulhos de presente. Para fazer o primeiro embrulho, ela vai precisar, de 1/4, tá? 1/4 do rolo de fita. E para fazer o segundo embrulho, ela vai usar 2/4, 2/4 desse rolo. Então, ela vai precisar fazer 2 embrulhos, tá? No primeiro embrulho, ela vai usar da fita 1/4. E no segundo embrulho, ela vai utilizar 2/4 do rolo de fita. Então, podemos descobrir a fração do rolo de fita que ela vai utilizar. Então, ela tem lá aquele rolo de fita, ela vai utilizar 1/4 para o primeiro embrulho, mais 2/4 para o segundo embrulho. Então, percebe que aqui, essa é uma soma de 2 frações, certo? Essas 2 frações, ela tem denominadores iguais. A gente vê aqui a presença do número 4, tá certo? Lembrando que quando a gente pega uma soma de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador, porque ele é igual, tá? E soma o numerador. 1 mais 2, 3. Então, ela usou 3/4 de fita, do rolo de fita, para fazer os 2 embrulhos. Olha aqui a representação na figura dessa continha, dessa soma que a gente acabou de fazer. Aqui é como se fosse a fração, o todo do rolo de fita. Então, aqui em verde, nós temos 1/4, que foi usado para o primeiro embrulho, tá? E esses 2 pedaços aqui, 1/4, 1/4 e 1/4. O rolo de fita todo, ele foi dividido em 1/4, 1/4, tá? Cada pedaço representa 1/4. Então, 2 pedaços vai ser para o segundo embrulho, porque 1 mais 1 é 2, e repete o denominador, porque é igual, tá? Então, 1/4 mais, 2/4. Foi a continha que a gente fez. Nós repetimos o denominador, que é 4, e somamos o numerador, que deu 3, tá? Agora, a gente vai revisar a subtração com denominadores iguais. Então, agora vamos utilizar um raciocínio similar para resolver a subtração. A gente vai utilizar o mesmo raciocínio. O que vai mudar é que um foi soma e o outro que a gente vai ver agora, subtração. Então, nós temos aqui 4/6 menos 3/6. Aqui, 1, 2, 3, 4 pedaços, que representa 4/6, tá? E o total de tudo isso, dessa figura, é 6/6. Agora retiramos 3 das 4 partes pintadas da figura. Então aqui, dessa figura toda pintada, foi retirado 3 pedaços.
Se foi retirado 3 pedaços, cada um vale 1 sobre 6. Se foram retirados 3 pedaços, 1, 2, 3, né? 3 sobre 6. Então, ó, aqui nós temos 4 sobre 6, que é toda a parte pintada da figura, menos 3 sobre 6, que foi a parte que foi retirada, os 3 pedaços. Então, a gente vai fazer a subtração de 3 sobre 6 do todo aqui pintado, tá certo? Que é 4 sobre 6. Então, aqui a gente tem 4 sobre 6, menos 3 sobre 6. Denominadores iguais, a gente repete, tá? E subtrai o numerador. 4 menos 3, 1. É o mesmo raciocínio, tá certo? O que vai mudar é que um foi soma e outro é fração. Mas, lembrando que denominadores iguais, a gente repete e calcula um numerador, se for uma soma ou uma subtração. Então, é muito fácil, tá certo? Não tem nada de difícil, não. É só ter atenção na hora de resolver. Agora, a gente vai revisar frações com denominadores diferentes. Aí sim, é um pouquinho mais complicado, tá certo? Mas não é difícil. Vocês conseguem sim entender, tá bom? Então, na adição de frações cujos denominadores são diferentes, podemos substituir as frações dadas por frações equivalentes de mesmo denominador. Depois, adicionar as frações equivalentes. Então, a gente vai ter aqui duas frações com denominadores diferentes. Para facilitar o nosso cálculo, nós vamos tentar deixar esses denominadores iguais para poder facilitar a nossa conta. Então, para isso, nós vamos ter que achar a fração equivalente, tá certo? A gente simplesmente vai multiplicar tanto o numerador como o denominador. A gente vai ver já já um exemplo. Aqui, ó, nessa fração aqui, eu tenho 3 sobre 5, mais 2 sobre 3. Percebe que aqui eu tenho 5 e tenho 3. Aí fica difícil, né, pra gente poder resolver o denominador, porque são diferentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a minha fração, tanto em cima como embaixo, pelo mesmo valor, para poder tentar deixá-la com o mesmo denominador. Vamos lá? Como a gente tem 5 e 3, eu vou multiplicar o 5 por 3. Vai ficar, se eu multiplicar essa fração aqui por 5, tanto em cima quanto embaixo, porque se a gente multiplicar o denominador por 5, o numerador também tem que ser multiplicado por 5. Então, 5 vezes, no caso por 3, tá? Por 5 não, por 3. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, ó, 15. E 3 vezes 3, 9. Então, eu já peguei a fração equivalente dessa minha primeira fração. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar essa aqui com 15 também no denominador. Eu vou multiplicar por 5, que é o inverso, tá? 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 5, 10. Ó, percebe que eu deixei os denominadores tudo com 15? Ficou igual, tá certo? Então, eu vou repetir para poder facilitar a nossa conta. 9 mais 10, 19. Então, a conta no final deu 19 sobre 15. Então, a gente simplesmente vai tentar achar a fração equivalente, tá certo? Ó, 19 sobre 15. Vai tentar achar a fração equivalente para poder deixar os denominadores iguais para facilitar o nosso cálculo. Aqui a gente já tem outro exemplo também, ó. 3
sobre 7 mais 5 sobre 14. Então, percebe aqui que a gente tem 7 e 14, são denominadores diferentes. Já que aqui eu tenho 7, eu vou tentar deixar tudo com 14, tá certo? Para poder facilitar. Então, para ficar 7 aqui, para virar um 14, eu tenho que multiplicar por 2, tanto em cima como embaixo, tá? Então, 7 vezes 2, 14, ó o 14 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, ó, aqui eu preciso achar a equivalência? Não. Porque aqui eu já tenho 14, já vai ficar tudo igual. Ó. Ficou tudo 14. Agora eu consigo realizar a continha, ó. Deixar 14, que a gente vai repetir denominadores iguais, repete. E 6 mais 5, 11. Então, esse aqui deu 11 sobre 14. Então, não tem nada demais, tá? A gente simplesmente vai deixar, quando for denominadores diferentes, a gente multiplica, tá? Para poder achar a equivalência. Deixar as duas frações com denominadores iguais, para poder facilitar o cálculo. E agora nós vamos ver a mesma coisa, porém com a subtração, tá certo? A subtração de frações com denominadores diferentes é feita como na adição. Substituímos as frações dadas por frações equivalentes de mesmo denominador. A gente vai fazer o mesmo processo, porém, ao invés de ser uma soma, será uma subtração. Aqui, por exemplo, ó, nós temos 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. Então, percebe que nós temos 3 e 2. Denominadores, ó, diferentes. Então, ó, eu vou deixar eles tudo igual, tá certo? Tudo igual, para poder facilitar a nossa conta. Então, se aqui eu tenho 3, eu posso multiplicar por 2, tanto em cima como embaixo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E aqui, para ficar 6, eu multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Ó, deixei tudo com denominador igual. Repete, denominadores iguais. 4 menos 3, 1. Então, a gente tirou as frações equivalentes e realizou a subtração, tá? Muito fácil, não tem nada demais. Aqui já tem outro exemplo para vocês, ó. Aqui a gente tem 3 sobre 5 menos 1 sobre 4, tá? Então, aqui, ó, para deixar, a gente multiplicou 5 por 4, que dá 20, e 5 vezes 3, no caso aqui a gente multiplicou 5 vezes 4 deu 20, e aqui o 3 ficou 12. E aqui a gente multiplicou por 5, que deu 20, e aqui 5, tá? Então, 12 menos 5, 7. E repete o denominador que ficou igual e deu 7 sobre 20. Então, a gente fez o mesmo procedimento, tá? E apenas repetimos os denominadores, tá bom? Para poder facilitar a nossa continha. Então, quando a gente tem denominadores diferentes, a gente tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, para a gente poder achar a fração equivalente e deixar as duas frações com denominadores iguais, para poder facilitar a nossa continha. Agora, a gente também vai revisar um pouquinho de poliedros e não poliedros, tá certo? As figuras geométricas espaciais podem ser classificadas em 2 grupos. Os poliedros, tá? Os poliedros, lembrando a vocês, eles têm todas as suas superfícies planas, tá certo?
Aqui, por exemplo, percebe que aqui, ó, toda a superfície é toda planinha, toda plana. A gente não tem nenhuma região arredondada. Por isso que é chamado de poliedros, tá certo? Aqui a gente tem um prisma de base, ó, triangular, porque forma um triângulo a base. A gente aqui tem uma pirâmide também de base triangular. A gente tem um prisma aqui de base hexagonal, porque tem, ó, 6 ladinhos, a base. E aqui a gente tem uma pirâmide de base, ó, quadrada, porque forma um quadrado, tá certo? Então, todas essas imagens aqui são poliedros, porque tem a superfície plana. E o que são não poliedros? São justamente o contrário, que tem a superfície arredondada. Aqui nós temos o cilindro, percebe, ó, arredondado. O cone também e a esfera. Então, eles não são figuras planas, tá? São arredondadas, então, por isso que não são chamados de poliedros. E os prismas? Os prismas são poliedros que têm duas faces paralelas e congruentes, tá? Chamadas de bases. As demais faces são chamadas de faces laterais e tudo isso aí, todo esse conjunto diz que a figura é um quadrilátero, tá? Porque ele vai ter o quê? Vai ter bases congruentes e paralelas, tá certo? Vai ter faces também, faces laterais. Aqui, ó, aqui é um prisma, porque ele tem base, tá? Também são poliedros, né? Porque são planos, tá bom? Tem suas superfícies planas. Mas também são poliedros que também são prismas, porque tem, ó, a base congruente. Congruentes são semelhantes, tá? Iguais. Essa base é igual a essa. A mesma coisa aqui, ó, no hexagonal. A mesma base, tá vendo? Igual e igual. Por isso que são chamados de prismas, porque apresenta duas bases congruentes. E aí, essas figuras, né, esses prismas, eles também vão ter faces, que são essas regiões aqui, ó, são as faces, certo? Vão ter vértices, olha os vértices aqui. Cada pontinho desse, ó, é um vértice, certo? E essas regiões daqui, ó, essas linhas, são as arestas. Aqui também, ó, várias arestas. Tá? Só para vocês lembrarem, tá certo? Esse assunto a gente já viu e estamos apenas revisando, tá bom? As pirâmides são poliedros que têm uma única base. As demais são faces, né, chamadas de faces laterais, que são triangulares. Então, a pirâmide, tá certo? Elas já não têm duas bases, tá certo? Ela apenas vai ter uma. Olha aqui, ó. A gente tem aqui as pirâmides. Essa aqui tem a base triangular, tem 3 lados. E essa pirâmide aqui, ela tem a base quadrada, 4 lados, tá certo? Tem apenas uma base. E também elas vão ter as faces, ó, tá? Vai ter os vértices, aqui, ó, os vértices. E também vai ter as arestas, do mesmo jeitinho, tá certo? Só vai mudar porque só tem apenas uma base. E algumas figuras geométricas espaciais podem ser planificadas, tá certo? Vamos ver a planificação, como elas ficam quando elas estão todas abertinhas. Olha aqui, aqui é a planificação, ó, do cilindro. Aqui nós temos outra planificação dessa pirâmide. Essa pirâmide aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal, tá? Ó a planificação do cone.
E a planificação, ó, dessa pirâmide aqui de base quadrada, tá certo? A planificação é quando a gente vê a figura, né, toda abertinha e vendo como ela é formada, ó, certo? Com essa revisão de hoje, tá certo? Nós revisamos frações com denominadores iguais e denominadores diferentes e também fizemos uma revisão com figuras que são poliedros e não poliedros. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa a página 146 a 153. Essas páginas daqui são justamente referentes a esses assuntos da revisão de hoje, tá certo? Até a próxima aula e fiquem com Deus.